Boa noite. Deixa-me só ver. Estou a tentar abrir aqui. Olá, Rosa. Boa noite, Sónia. Estou aqui com um problema no, no, no Facebook que diz-me que o meu vídeo em direto terminou. Mal o comecei, não é verdade? Bem, olá, Ruth. Bem-vinda. Boa noite. Uh, Deixem-me só ver se eu consigo resolver aqui. A ver o que é que se passa com o meu vídeo em direto no Facebook. Uh, Ora, ferida. Hoje vamos falar da ferida, estou a improvisar, ferida da humilhação e vamos lá ver se eu consigo arrancar. Nós tínhamos ficado na página, deixem-me só ver aqui uma coisa, na página 74 do livro da Lise Bourbeau, As 5 feridas que impedem a tua felicidade. E estávamos a falar da ferida da rejeição. Eu estou aqui a tentar resolver este problema no Facebook. Vamos ver se agora vai entrar o vídeo em direto no Facebook. Acho que sim. Já estou em direto no Facebook também. Acho eu. De que? Ok, já estou em direto no Facebook também. Correu bem, consegui improvisar. O título não era aquele que eu tinha posto, mas está bom, está bom assim. Então nós falamos na última sessão, falamos nomeadamente, começamos a falar da ferida da humilhação e aquilo que desperta a ferida da humilhação, e falou-se que normalmente era o cuidador ou o progenitor que cuidou do desenvolvimento da criança, ou seja, e que a criança sentiu, seja pela falta da liberdade, seja pelas regras que lhe foram impostas, sentiu-se rebaixada em determinada altura da sua infância e adotou uma máscara, a máscara do masoquista. E esta ferida é diferente das outras porque tanto pode ser originada pelo pai como pela mãe, depende de quem tinha de facto, quem exerceu o controle, quem tinha quem ensinou as regras de conduta aceitáveis, seja no campo da sexualidade, seja no campo de higiene, seja no campo do aprender a falar, aprender a comer, etc. E isto até foi dado um exemplo quando, por exemplo, uma mãe surpreende um filho, que é normal quando está na descoberta da sua sexualidade, a masturbar-se, dizer que nojo, e isto pode perfeitamente originar esse tipo de ferida. E a adoção, na ferida da humilhação, a máscara que nós temos é a máscara do masoquista. E depois o que acontece é que esta criança que desenvolveu este tipo de ferida vai para a vida de adulto com um medo de causar vergonha. E tem dificuldade normalmente de falar o que sente, conhece as suas necessidades perfeitamente, sabe exatamente aquilo que necessita, mas não escuta as suas necessidades, não se prioriza, não é? E normalmente, para ser aceito, o que é que faz? Põe demasiadas coisas às suas costas. Controla-se para não causar vergonha. É especialista em rebaixar-se, aliás, faz piadas sobre si mesmo, transforma-se em alvo de riso, não é? Para quê? Porque é uma forma inconsciente de se humilhar e, ao fazê-lo a si próprio, vai evitar que os outros lhe façam a ele. E como é que se compensa? Compensa-se com a comida. E daí também o corpo rechonchudo. Deixem-me cá ver o que é que nós falamos mais. Falamos que tem muita. Eu acho que não chegamos a falar, mas uma das características de quem tem a ferida da humilhação e que tem a máscara do masoquista é exatamente o sentir-se culpado ou assumir a culpa dos outros. São pessoas que acreditam que a culpa é sempre deles. E normalmente o que é que vão atrair em adultos? Vão atrair uma dança, um tango, vão atrair pessoas julgadoras. Então vão dançar aquela dança do tango do julgador e do culpado. E ele é o culpado e vai atrair pessoas que o julguem e que de alguma maneira o rebaixem, não é?
mas é importante que nós consigamos perceber que a culpa é um julgamento, é o nosso próprio julgamento interior, não é? E portanto é uma das formas de nós combatermos. Olá, Mónica, bem-vinda. É uma das formas de nós combatermos e de irmos ver a ferida, é exatamente esse, a percebermos que nós somos os nossos próprios julgadores. Então a vida vai-nos trazendo julgadores para nós percebermos aquilo que temos cá dentro. Eu acho que ainda não falei, mas neste livro, é assim, nós quando falamos da máscara, há momentos em que as pessoas são elas mesmas. Mas há momentos em que, pelos medos que existem, características de cada máscara, bem-vinda, Cristina, pelos medos que existem de cada máscara, que as pessoas vão acionar esses comportamentos, que são comportamentos de defesa. As máscaras são mesmo isso, são comportamentos de defesa. Mas nós temos momentos em que em que agimos nós próprios. E é normal que em nós exista características de comportamento de várias máscaras. Não tem que coexistir apenas uma máscara. Claro que há uma que sobressai e há outras que vêm até, de alguma forma, para camuflar a nossa maior máscara. Por exemplo, olá Teresa, bem-vinda. Por exemplo, imaginem que nós temos uma máscara de abandono, temos uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição. Podemos perfeitamente desenvolver uma máscara da ferida da humilhação, do masoquista, exatamente para escondermos essa ferida. Ou temos uma ferida temos uma ferida de masoquista, uma ferida de humilhação, ou uma ferida de abandono, ou uma ferida de rejeição. E vamos adotar, por exemplo, a máscara da injustiça, a ferida da injustiça, a máscara que é a máscara do rígido, para quê? Que são pessoas extremamente controladoras, para quê? Para ocultar a verdadeira ferida. E é normal que nós tenhamos essa coexistência das feridas dentro de nós. É óbvio que há uma que vai sobressair. E a autora fala mesmo que, em relação ao corpo, o corpo não engana. Nós, por exemplo, uma pessoa que tem tendência na ferida de masoquista, nós já falamos que o corpo vai ser um corpo rechonchudo, um corpo gordinho, com ombros que estão projetados para a frente, exatamente porque eles põem tanto. Quem tem a máscara do masoquista põe tantas coisas nas costas que tem a tendência de projetar os ombros para a frente. O pescoço pode ser gordinho. Claro que não tem que coexistir isto tudo, mas isto também é, e perdi-me no que vos queria dizer, este comportamento. Já sei, eu estava-vos a falar nisto por causa do corpo. As pessoas podem fazer dietas, podem, obviamente, e não se nota logo a uma primeira vista que tem ali uma ferida de masoquista, uma ferida de humilhação, portanto uma máscara de masoquista. Podem até fazer cirurgias plásticas para esconder determinadas características da ferida da humilhação, mas a verdade é que ela está lá. E há pessoas que dizem assim, eu faço dieta ou fiz operação estética e agora já estou na mesma. Obviamente que isso é porque a ferida não foi curada e então o corpo somatiza, não é? E já fizemos aqui um compassozinho de espera de 15 minutos. Obrigada às minhas queridas permanentes aqui. E eu vou então começar a ler. Aliás, antes de ler, que eu fiquei tão nervosa do Facebook me ter falhado que fiquei com a boca seca. E então, mas pronto, já está resolvido, já está ultrapassado. Então vamos começar na página 74 do capítulo 4 da ferida da humilhação, no último parágrafo, que foi onde nós terminamos, em que a autora começa a dizer, portanto, e tendo em conta o resumo que eu fiz, a autora começa a dizer: a mais ínfima crítica a seu respeito vai fazer com que aquele que tem esta ferida se sinta humilhado e rebaixado. Além disso, ele é especialista em rebaixar-se.
vê-se sempre mais pequeno, menos importante do que na realidade é. Isto é importante. Vê-se sempre mais pequeno, menos importante que os outros do que naquilo que a realidade é. Não consegue conceber que os outros o considerem uma pessoa especial e importante para eles. Aliás, utilizam muito. Já está resolvido, é o que interessa, exatamente. Coisas dos direitos. Deste estou pró. São pessoas que utilizam muito também o sufixo inho. Por exemplo, no seu vocabulário, por exemplo, dizem muito: tens um minutinho para mim? Ou então, a minha cabecinha, ou tenho uma ideiazinha, ou um bocadinho, uma letra pequenina. Aliás, são pessoas que dão passos pequeninos, gostam de automóveis pequenos, de casas pequenas, de objetos pequenos, de pedacinhos pequenos. Se alguma. É engraçado que eu estive a ler este capítulo todo e já o li mais que uma vez, e há muitos traços da ferida do masoquista, da ferida da humilhação e da máscara do masoquista em mim. E ela diz que isto é uma das feridas que nós temos mais dificuldade em aceitar que temos, mas que o corpo não engana. E então, uma das coisas que ela diz agora é que se tu reconheces na descrição de masoquista e não tens consciência de utilizar estas palavras, sugiro que perguntes aos que te rodeiam se querem fazer o favor de te observar e de te escutar. Muitas vezes somos a pessoa que pior nos conhece. E de facto é isso. Quem tem. Normalmente aquilo que mais nos impacta, aquilo que mais nos interfere na nossa personalidade, é aquilo que mais dificilmente nós conseguimos ver. E quem está de fora vê mais facilmente para nós do que nós conseguimos ver no umbigo do outro. Mas em nós mesmos, às vezes há uma grande dificuldade em percebermos que agimos de determinada forma. Ainda por cima, sendo esta ferida uma ferida que ela própria diz que as pessoas que têm esta ferida da humilhação têm de facto essa dificuldade. Exato, eu também. Eu também. É engraçado, eu identifiquei-me com a ferida de abandono em algumas coisas, identifico-me muito com esta ferida e identifico-me com a ferida que vem a seguir, que é a ferida da injustiça, mas como algo que eu adotei para, de alguma maneira, esconder a ferida que mais proeminente está em mim, que é esta ferida da humilhação. E eu analisando a minha infância, ela está de facto muito presente em tudo, no meu corpo físico, etc. Eu faço dietas para emagrecer. Há uma série de coisas que realmente bate tudo e vocês vão ver à medida que nós fomos ler que há muitas coisas que de facto, pelo menos para mim, fizeram muito sentido. Então, quando o masoquista utiliza o termo grande, é para se rebaixar, para se humilhar. E começa logo esta dicotomia. São pessoas que se acham pequenas, que se acham menos que os outros, por isso utilizam o tal sufixo inho, pequenino, coisinho, e outras palavras que ela fala aqui. E quando utilizam a palavra grande, é para dizerem, eu não sou grande coisa. Ou por exemplo, ela diz que quando se suja a comer, que é bastante frequente a pessoa dizer para consigo que grande porco que eu sou. Lá está, a palavra grande é exatamente para se rebaixar, para se humilhar. Um outro exemplo, ela dá aqui, um dia estava na companhia de uma mulher masoquista, num evento noturno, e ela vestira-se muito bem e tinha-se atrevido a usar as suas melhores joias. E eu costumo dizer que adoro tudo que é pequenino. Exato, Sónia. Faz todo sentido, não é? Engraçado, eu em relação a isso, eu não consigo dizer que adoro tudo que é pequenino, porque não consigo. Mas tenho muitas destas características. Eu utilizo muito estes sufixos. Não gosto de um carro pequenino, não gosto de uma casa pequenina, mas utilizo muito estes sufixos e utilizo o tal grande
o oposto, não é? Do pequeno, para me depreciar. Portanto, nessa parte eu tomei como entendi a mensagem. Então, ela está a dizer uma outra situação que é engraçado, que é uma coisa que eu também acho piada, porque tem tudo a ver, em que ela faz-lhe um elogio, porque a senhora tinha posto as suas melhores joias, tinha-se vestido super bem, ela faz-lhe um elogio a senhora que tem a ferida de humilhação, portanto, usa a máscara de masoquista, responde-lhe: Estou com um ar de grande ricaça, Pacóvia, não achas? Grande ricaça, Pacóvia. Reparem, o grande novamente numa situação de depreciação. E quantas vezes, por exemplo, a mim me acontece as pessoas darem-me um elogio e eu dizer, não está grande coisa, outro género, estás muito gira. Eu sei, mais ou menos, não está grande coisa. Lá está. Ou emagreceste um bocadinho, ainda não perdi muitos quilos. Aquela coisa de não aceitar. Então a pessoa que sofre de humilhação é muitas vezes levada a culpar-se de tudo e de assumir também a culpa dos outros. Porque, ou seja, ela quando se adota este tipo de culpar-se de tudo, a culpa é minha, ou então assumir a culpa dos outros, no fundo é uma atitude inconsciente que ao fazê-lo acreditamos que somos boas pessoas. Então é exatamente isso que ela diz. É a sua maneira de ser boa pessoa. Um homem masoquista contava-me que quando a mulher se sente culpada de qualquer coisa, ele deixa-se facilmente convencer que a culpa é dele. Por exemplo, ela dá-lhe uma lista de compras a fazer e esquece de anotar um artigo que é comprado regularmente todas as semanas. Ele volta da loja sem o tal artigo e ela diz-lhe: Por que é que não pensaste nisso? Sabes bem que todas as semanas precisamos disso. E ele sente-se culpado e acusa-se de não ter pensado naquilo. Não se apercebe que ela o acusa porque se sente culpada de não ter incluído na lista. E mesmo que ela tivesse dito, esqueci-me de tomar nota na lista, ele ficaria aborrecido consigo próprio por não se ter lembrado. E este exemplo aqui, deste discurso, em que ela o acusa de não ter pensado naquilo, é notório o tango aqui, o julgador e o culpado. É notório aqui o tango. Ou seja, porque é que não te lembraste? Eu esqueci, mas porque é que tu não te lembraste? E é notório quando o outro assume a culpa. Então lá está alguém que aponta, que faz uma acusação e o outro sente a culpa. É o julgador e o culpado. Eis outro exemplo, um homem que vai a conduzir e a conversar com a sua mulher e ao olhar para ela, à espera de resposta, ele faz uma manobra perigosa ao volante. Então acusa a esposa de o distrair. Mais uma vez, o tango do julgador e do culpado. Quando estas situações acontecem, ela acha que deve desculpar-se perante ele. Se a ajudarmos a analisar, ela acha-se culpada perante ele. Isso faço tanto isso, é mesmo. E então é assim, se nós ajudarmos as pessoas a analisar o comportamento e ver que não fez de propósito como ele diz, ela percebe de que a realidade é bem diferente. No entanto, encaixa sempre às acusações dele, assume a tal dita culpa. São aquelas pessoas que sabem o que necessitam, mas não querem olhar para as suas necessidades. Então, preferem, sabem que lá no fundo, sabem que aquilo não é bem verdade, mas preferem acatar com a culpa porque, ao sentirem-se culpadas, estão a agir como boas pessoas. E têm necessidade têm consciência das suas necessidades, só que preferem não as escutar, porque o outro está sempre primeiro. O outro está sempre primeiro para nunca serem humilhados, para nunca sentirem de alguma maneira que são afastados. E a autora diz: estes exemplos ilustram bem o hábito do masoquista tem de assumir a responsabilidade de qualquer coisa que não lhe pertence e de sentir culpa por isso. Assumir a culpa e desculpar-se não resolve nada, porque sempre que este género de situações se repete, ele culpa-se novamente.
É importante recordar que os outros nunca podem fazer-nos sentir culpados, porque a culpabilização tem origem somente no nosso processo interior. Somos nós que fazemos o julgamento, somos nós, ao fazermos este movimento interno de nos culpabilizarmos, somos nós mesmos que estamos a fazer um julgamento. Então, uma das formas, eventualmente, que possa existir, e falamos nisto a propósito do livro que lemos anteriormente, Enquanto o Amor Não Vem, é o autoperdão. O perdão, não é? No perdão, não no sentido católico, mas o perdão de, ok, eu fiz o que sabia no momento em que sabia, de acordo com as circunstâncias, e mais não me era exigido porque era o que eu sabia. Então começarmos a aceitar e começarmos a fazer o perdão, que só fazemos e só agimos de acordo com a consciência que temos no momento. E, claro, aceitar que temos essa ferida, que esse é o primeiro passo, não é? Então a pessoa masoquista sente-se muitas vezes, é verdade, diz a Sónia, pois é, dói, é complicado. A pessoa masoquista sente-se muitas vezes impotente perante aqueles que ama e que lhes estão próximos dela. Quando é acusada, realização que ela atrai involuntariamente, fica boquiaberta, sem saber o que dizer para se defender. Culpa-se. Pode sofrer ao ponto de abandonar a situação. A seguir tentará encontrar justificações e explicações com o objetivo de recuperar a paz. Então, nessa tentativa de encontrar explicações e justificações, o que é que ela vai fazer? Vai culpar-se. Que é uma forma de ser boa pessoa. Eu também nunca me tinha visto como masoquista e fiquei estupefacta quando comecei, a dada altura, a ler, para preparar a leitura para hoje, li e depois senti necessidade de reler novamente o capítulo, exatamente por isso, porque de repente eu começo-me a identificar. Claro que quando comecei a ler na semana passada disse, isto não tem nada a ver comigo, mas depois, à medida que fui lendo, apercebi-me que afinal tem muito a ver comigo. Então, ela vai tentar encontrar justificações e explicações para encontrar a sua paz interna. E então o que é que faz? Julgando-se culpada, acha que é ela que cabe sempre compor a situação. Não digo que seja só o masoquista que se sente culpado, diz a autora. Cada um dos 5 tipos de caráter sente-se culpado por diversas razões. Contudo, ou sente-se humilhado facilmente. Mas o masoquista é sempre aquele que parece remoer mais e culpabilizar-se mais. Bem-vinda, Ana! A liberdade, para um masoquista, é muito importante. E agora, reparem, a liberdade vai ser algo que vai... é muito importante, só que, como eles têm medo de causar vergonha, vão controlar ao máximo, porque se fizerem tudo aquilo que querem fazer, podem causar essa vergonha. Então o maior medo há de ser também essa mesma liberdade. Mas nós já vamos ver. A liberdade é muito importante para o masoquista. Para ele, ser livre significa não ter de prestar contas a ninguém. 1. Não ser controlado por ninguém. E fazer o que quer, quando quer. Quando era mais jovem, o masoquista, a maior parte das vezes o masoquista não se sentia livre. Lembram-se de eu falar a autora, lermos na semana passada, que a autora falava exatamente que era o poder de controle exercido por um dos progenitores, quer quanto às regras de higiene, quer... Não é? Então, uma das grandes dificuldades é essa mesma, o não sentir liberdade. E então, sobretudo, não se sentia livre, sobretudo com os pais. Estes, por exemplo, podem tê-lo proibido de ter determinados amigos, de poder sair à sua vontade ou ter dado certas tarefas ou responsabilidades em casa, como tratar de outros filhos ou irmãos.
Porém, devo esclarecer que ele próprio, a maior parte das vezes, é levado a criar as suas obrigações. Somos nós que impomos as nossas obrigações e vimos para a vida de adulto porque não tivemos essa imagem de liberdade, então começamos, é quase como se fosse um privilégio do qual não somos merecedores. Ou então, como estás a falar de mim e de mim. E então é quase que não estar a fazer algo, não ter uma obrigação ou ser levado a ter algum prazer, vem a culpa. E então privam-se da liberdade. Mas anseiam imenso pela liberdade, mas privam-se da liberdade por causa da culpa. É engraçado, é uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, da mesma maneira que o progenitor impôs regras de controle, então em adultos nós vamos nos impor regras de conduta também aceitáveis e exatamente isso, e ficamos com aquela sensação eu não mereço. E se nos damos esse privilégio, vem a culpa. E quando se julga livre e sente que ninguém lhe vai pôr travão, dispara. Vive a sua vida em pleno, ou seja, não tem limites. E isto é muito aqueles exemplos que eu costumava dar do livro anterior que nós lemos, dos polos, não é? Ou está no menos, ou está no mais. Ou não tem liberdade, ou então vai para o extremo, sem o equilíbrio do triângulo, sendo que no ponto do meio é que está, de facto, se nós fizermos disto um triângulo, é no meio que vai estar o equilíbrio, é no meio que nós encontramos o ponto de equilíbrio. Então, quando se julga livre, vive sem limites, não tem limites, e nesse momento cai em demasiado em diversas áreas da sua vida. Portanto, ele vai do menos para o demasiado, não é? Por exemplo, come demasiado, compra demasiada comida, cozinha demasiado, bebe demasiado, faz demasiado, quer ajudar demasiado, trabalha demasiado, gasta demasiado, acha que há demasiados bens, por exemplo, ou então fala demasiado. E quando adota um destes comportamentos, tem vergonha de si mesmo. Quando vai para o demasiado, vem depois a sensação de vergonha e de culpa. Porquê? Porque vai sentir-se humilhado pelos olhares e pelos comentários dos outros. Está sempre, estão a falar de mim, estão a dizer mal de mim, pois, porque eu estou a ter extremos. Ok? É por isso que tem medo de se ver sem limites. Porque está convencido de que fará coisas vergonhosas, seja no plano sexual, seja no plano social, seja ao nível das compras, de saídas, etc. Além disso, acha que se tratar só de si, já não vai ser útil aos outros. E isso vai despertar ainda mais a sua humilhação, que sentia quando era mais jovem. Este tipo de comportamentos no demasiado vai ainda despertar mais aquela ferida, aquelas crenças de humilhação que sentiu quando era mais jovem e quando ousava responsabilizar-se pelos outros. É por isso que há muita energia bloqueada num corpo de masoquista. Isto é, energia bloqueada no corpo masoquista. E eu acabei de dar um chute na câmara, desculpem, no telemóvel, estiquei as pernas. Esta energia bloqueada no corpo do masoquista é uma comparação muito engraçada, porque tem a ver, lembram-se de falarmos que a ferida de humilhação ou a máscara de masoquista, as pessoas têm tendência para ser gordinhas, rechonchudinhas, etc. Então, reparem, energia bloqueada no corpo do masoquista. O que é que uma energia bloqueada faz? Faz com que as pessoas criem excessos. Onde é que eles se somatizam? Onde é que eles se manifestam? No corpo. E daí o tal corpo gordinho. As pessoas até podem emagrecer quando
encararem a sua ferida, quando forem aceitarem a sua ferida e começarem a tratá-la, aí sim podem fazer as plásticas, podem fazer as dietas, podem emagrecer. Porquê? Porque trataram a questão. Então, se ele se permitisse não sentir vergonha e não se culpabilizar, ser livre, ou se permitisse ser livre como realmente precisa, o seu corpo emagreceria, porque ele iria desbloquear a sua energia. Eu vou repetir. Se ele se permitisse não sentir vergonha e não se culpabilizar, ou seja, ser livre como precisa, o seu corpo emagreceria, porque desbloquearia a sua energia. Então, the diets always begin tomorrow. Ok. Pronto, então só começo a próxima dieta depois de tratar desta dor. Não, podes começar a tratar da dor e a tratar da dieta, as duas coisas. Comer sem culpa. Também, porque assim, nós podemos comer pouco. Uma das coisas que a autora fala aqui, eu já não me lembro em que sítio é que li, se foi mais para a frente, se não, mas uma das coisas que a autora fala aqui é exatamente isso. Nós podemos até comer pouco, mas se nós acharmos que estamos a comer muito, esse pouco, por muito pouco que seja, vai nos engordar. Porquê? Porque é o meu sentimento, enquanto como, que eu vou transmitir às minhas células, ao meu sistema, e é isso que me vai fazer engordar. Há pessoas que comem muito e não engordam. Porquê? Porque comem sem culpa. Comem sem essa emoção. E obviamente que a comida não engorda. Eu posso comer pouco, mas comer com culpa, e então a comida vai-me engordar. Portanto, tem que ser as duas coisas juntas. Rosa, eu como de tudo, mas não engordo. Lá está, porque provavelmente tu nem sequer tens esta ferida da humilhação. Mas pode haver aqui algumas partes que te identifiques ou não, mas eventualmente não é este o teu tipo. Eu iria, na ferida que nós vamos ler depois, que é a ferida da injustiça, eventualmente, pelaquilo que eu te conheço, acho que é mais por aí. Mas vamos indo e nós não temos que ter todas as características de uma ferida de. Agora, o corpo, como diz a autora, não mente. E eu, apesar de só ver também a maior parte das vezes nas câmaras e nos zooms e tudo mais, não me parece que tenhas um corpo de uma máscara de masoquista. Mas, eventualmente, podes fazer muitas dietas e disfarçar muito bem. Mas nós não temos, quando temos todas as características que está aqui numa ferida, quer dizer que a ferida está muito presente e é bombástica. É aquela e o resto é periferia, não é? E não é o caso. Então, o maior receio do masoquista é a liberdade. E ele está convencido que não seria capaz de gerir o facto de ser livre a seu gosto. Por isso, atua inconscientemente de forma a não o ser. E quase sempre é ele que o decide. É o próprio masoquista que decide não ter liberdade, em criar montes de obrigações. Para quê? Porque é o seu maior receio. Claro que isto são coisas inconscientes. Eu como muito e engordo, mas com culpa, com certeza, exatamente. Exatamente. Pensa que escolhendo ele não será controlado, ou seja, escolhendo ele não ter liberdade, que não vai ser controlado pelos outros, mas as suas decisões levam frequentemente ao resultado oposto e por isso mais pressões e obrigações. Ou seja, o que a autora está aqui a dizer é, se o meu maior receio é eu ir para o demasiado quando tenho liberdade, então eu vou optar por não me permitir ter liberdade. Sou eu que decido. Então os outros não me vão tirar a minha liberdade. Só que eu, ao decidir isto e a criar obrigações e a criar mais pressões,
acabo por fazer com que outras circunstâncias externas, outras pessoas, no fundo, controlem na mesma a minha liberdade. Só fico com a imagem, uma falsa imagem de que sou eu que controlo, mas na verdade não sou eu que controlo. Ao criar estas obrigações, eu faço com que essas obrigações, ao criar compromissos com os outros, eu faço com que os outros também me controlem e que me tirem essa liberdade. Só que fico com a falsa imagem de que sou eu que estou a decidir. Então, querendo ocupar-se de todos os que ama, julga garantir a sua própria liberdade, porque é ele que controla, mas na verdade está simplesmente a aprisionar-se. E a autora vai dar alguns exemplos. Por exemplo, um homem que acha que se acha com a liberdade de ter tantas companheiras quantas quiser. E então cria imensos problemas associados à gestão do seu tempo. Aquele tipo de homem que tem montes de namoradas, não é? Depois vai ter problemas em relação à gestão do seu tempo. Porquê? Porque para conseguir visitá-las todas e garantir que cada uma delas ignora a existência das outras, ele vai criar ali uma série de compromissos e de obrigações e de prisões. Um outro exemplo que ela dá, um homem que se sente preso em casa com a sua esposa que o controla. Então o que é que ele faz? Ele arranja 2 ou 3 empregos extra à noite para fugir dela. E acha que está livre. O que é que ele está a fazer? Na verdade, ele já não está livre, ele já não tem tempo, nem para ele, nem para os filhos, nem para a família, nem para coisa nenhuma. Portanto, ele não está à liberdade. Ele não tem liberdade. Ele acha que está livre porque arranjou, pronto. Saiu dali, fugiu, não é? Mas criou obrigações. Uma outra situação que ela dá aqui. Uma mulher que fica sozinha para ser independente, compra a sua casa, a sua própria casa. Só que depois deixa de ter tempo livre para si própria. Porquê? Porque se vê sozinha com todos os encargos. Então depois tem que comprar, tem que trabalhar mais para ter dinheiro para sustentar a casa, tem que não sei o quê, tem que não sei quantos, não é? E cria, e por acaso os exemplos aqui são um bocado machistas, porque um homem que tem muitas companheiras, podia ser uma mulher que tem muitos companheiros. Uma mulher que fica sozinha em casa para ser independente, podia ser um homem que fica sozinho em casa para ser independente. Mas a ideia dá perfeitamente para captar. Ai, estou gaga. Então aquilo que um masoquista faz para se libertar numa área, vai aprisioná-lo noutra. E tem também o costume de criar situações no seu dia a dia que o obrigam a fazer coisas que não correspondem às suas necessidades. Tu a pensares que é o teu karma de controle. Pois é, o nosso karma de controle às vezes se calhar tem justificação. Aliás, lembram-se no início, quando nós iniciamos este capítulo, ela tem uma frase aqui que eu acho uma delícia, que diz: nós nascemos tendo já decidido que feridas tratar, ainda que não tenhamos consciência delas depois do nascimento. Nós escolhemos a família onde vamos nascer, nós escolhemos o país onde vamos nascer, nós escolhemos tudo ao mínimo pormenor para depois vivenciarmos exatamente aquilo que precisamos de vivenciar. E normalmente até escolhemos o tipo de progenitores que têm as mesmas feridas que nós, exatamente porque é com eles que nós, os nossos maiores karmas, não é? É com eles que nós vamos ter que lidar mais diretamente. E isso é, para quem acredita, como nós que estamos aqui, como tu, Sónia, como a Rosa, etc., que acreditamos na vida, na reencarnação e acreditamos nisso tudo. E acreditamos. Agora, nós depois temos o livre-arbítrio de poder ir ou não revisitar as nossas feridas, mas nada na vida acontece por acaso. A vida é extremamente terapêutica e estes tangos que dançamos, estas coisas que fazemos, é exatamente para atrair os espelhos daquilo que nós precisamos tomar consciência em nós. Porque tudo está dentro de nós. Eu mudo e tudo à minha volta muda. Obrigada, Soninha. Eu também gosto muito da tua presença, dá-me muita força mesmo. Faz-me sentir que vale a pena. E então, dizia ela que nós acabamos por criar situações no nosso dia a dia e obrigamos-nos a fazer coisas que não correspondem à nossa necessidade. E uma outra característica do masoquista é castigar-se, julgando que está a penalizar o outro. E
Então ela dá um exemplo que é uma mulher que estava sempre a discutir com o marido porque ele saía habitualmente com os amigos e não passava muito tempo com ela. E durante as discussões ela acabava por dizer: se não estás satisfeita, a porta é ali. Reparem, ela queixava-se de estar sozinha e depois a seguir diz: se não estás satisfeita, a porta é ali. Pensa que está a castigar o outro, não é? Está-se a castigar ela própria, não é? E o que é que faz? O outro sai todo contente, pega no casaco, não é? Então ele apressava-se a pegar no casaco e a sair, deixando mais uma vez sozinha. Obrigada, Sónia, mesmo. Obrigada mesmo. E então, ao julgar castigá-lo, castigava-se a si própria, porque ficava sozinha e o marido saía satisfeito. E isto é uma forma de alimentarmos o nosso lado masoquista. Claro que de uma. Obrigada, Rosa, obrigada do fundo do coração. Essa era a frase do meu primeiro casamento, exatamente. E nós. E eu já. Não é bem nestas circunstâncias, mas já tive frases destas, não é? Nós depois vamos vivendo, vamos puxando a cassete e vamos analisando. Então, estas frases, nós quase que convidamos o outro a fazer aquilo que nós não queremos que ele faça, porque temos, de alguma maneira, medo de mostrar aquilo que estamos a sentir. E não é por aí. Não é? Então pomos um ar de galo e dizemos tá. E depois a pessoa, olha, tem a justificação para fazer aquilo que queria e nós acabamos por sentir aquilo que não queríamos sentir. E estamos, de alguma maneira, de forma inconsciente, a alimentar o nosso lado masoquista, porque depois ficamos cheios de pena e na vítima, não é? Então o masoquista tem também o dom de se castigar a ele próprio. Exato, convidamos-o a fazer o nosso maior medo. Exatamente, é isso mesmo, Sónia. O masoquista tem também o dom de se castigar antes que o outro o faça. É como se quisesse ser ele próprio a dar a si próprio a primeira chicotada, preparando-se assim para que as do outro lhe doam menos. Isto também é uma frase que assenta que nem uma luva. Damos a primeira chicotada porque aquelas que vierem dos outros dói menos, porque eu já me bati. Esta situação acontece sobretudo quando ele tem vergonha de alguma coisa ou quando tem medo de sentir vergonha perante o outro. Tem tanta dificuldade de sentir prazer que, quando se diverte numa atividade ou com alguém, a maior parte das vezes acusa-se de desfrutar demasiado. É tal culpa. Faz tudo o que pode para não julgarem que ele aproveita as coisas boas. E quanto mais se acusa de ser assim, mais o seu corpo aproveita, ou seja, ganha peso. Isto também é interessante, não é? Esta parte de dizer que faz tudo para que os outros não percebam que ele aprecia ou que não julguem que ele está a tirar partido das coisas boas. E então, uma das formas de não tirar partido das coisas boas é de ganhar peso. Porquê? E reparem que uma das coisas que depois também está aqui explicado, normalmente o masoquista ganha peso em que zonas? Na zona das nádegas, na zona da barriga, na zona do ventre. Porquê? Porque uma das formas. Que violência! Tanta verdade nas tuas palavras. Porque uma das coisas que dá prazer, por exemplo, é o sexo. E então há que camuflar, criar ali uma espécie de airbag para que aquela zona não seja uma zona agradável e de prazer. E tudo isto é um movimento inconsciente. Mas já lá vamos. Então uma jovem mãe disse um dia: apercebo-me de que sou eu própria que arranjo a maneira de não ter tempo para sentir prazer ou gosto naquilo que faço. Acrescentou que à noite, quando o marido e os filhos veem um programa de televisão, ela raramente faz uma pausa para fazer o mesmo. Quando o programa lhe chama a atenção, fica a vê-lo de pé.
Nem sequer perde tempo a sentar-se, porque, na sua opinião, estaria a preguiçar. E por isso não seria uma boa mãe. Olhem a culpa e olhem a forma de não se permitir ter prazer naquilo que faz. Nem sequer, e eu já me vi a fazer isso muitas vezes, quase aquele sentimento de culpa porque me sentei para ver um programa na televisão e porque não estou a fazer algo produtivo. O sentido de dever é muito importante para as pessoas masoquistas. Então, esta coisa, esta tricomia entre prazer, culpa e dever. Então, o masoquista é muitas vezes intermediário entre uma outra característica do masoquista é que o masoquista é muitas vezes intermediário uh, entre duas pessoas, porque ele serve quase como de tampão entre os outros. O que é uma boa razão para criar mais uma camada de proteção no seu corpo, não é? Consegue ser o bode expiatório, porque acha sempre que tem culpa. E ela dá aqui alguns exemplos. Uma mãe masoquista, por exemplo, intervirá entre o pai ou o professor e os seus filhos. E em vez de lhes ensinar a assumirem a sua responsabilidade, não. Vai lá servir de tampão, vai lá fazer de intermediário. Sinto tanta culpa de preguiçar e adoro tanto preguiçar. Exatamente, porque é um prazer. Parar faz bem. Não fazer nenhum faz bem. Só que é culpa. É não nos permitirmos dar prazer. Acho que esta frase que diz: apercebo-me que sou eu própria que arranjo maneira de não ter tempo para sentir prazer ou gosto naquilo que faço. Acho que está. Agora já preguiço sem culpa. Eu tenho dias. Mas, por exemplo, este exemplo aqui da mãe, numa outra fase da minha vida, porque eu tenho 3 filhos, numa outra fase da minha vida, e eu fiz isto em relação aos 2 mais velhos. Em relação ao mais novo, já o obrigo a responsabilizar-se. Mas fiz isto, este tampão. Não é? E claro que depois também acarretei com isso muitos quilos. Aliás, houve uma altura que engordei 20 quilos. No trabalho, o masoquista também vai escolher um lugar em que se veja obrigado a intervir para que fique tudo bem. Senão acusar-se-ia de não ter feito nada e sentiria vergonha, porque ele acha sempre que é responsável pela felicidade dos outros. Isso vê-se, aliás, no seu corpo, quando põe demasiado peso sobre os ombros e as costas. Aliás, uma das coisas que depois ela vai falar relativamente às dores, diz a Rosa, quando as minhas filhas eram pequeninas sentia muita culpa, exatamente. Quanta, não é? Eu ainda hoje às vezes faço isso. Ou porque não sou bem boa mãe. Eu tenho 30, mas pronto, é de lá chegar. Tu vais chegar lá mais cedo que nós, provavelmente, porque já estás a despertar e provavelmente nem eu, nem a Rosa nessa altura estaríamos despertas para estas coisas. Portanto, tu já estás um passo à nossa frente. O masoquista põe peso nas costas, aliás, os ombros para a frente, depois as dores de costas, as dores de ombros, etc. Ela vai falar sobre isso. Então fica com dores nas costas ou nos ombros, cada vez com os ombros mais arqueados. Podendo ver no seu corpo a que ponto o masoquista não consegue aceitar mais nada. Quando uma pessoa está completamente contraída, com os ombros muito arqueados, o que vai acontecer é exatamente isso, é que já está no seu limite. Sem dúvida, Rosa, não tínhamos mesmo informação. E mesmo que a tivéssemos, éramos considerados meios loucos por estarmos a falar em coisas que ninguém falava. Quantas vezes a mim não me apontaram o dedo e chegaram ao ponto de me dizerem que eu era esquizofrénica ou bruxa, porque dizia coisas que era completamente loucos, não é? Ou então faziam outras coisas bem piores, que era fechar-nos o canal, etc., não é? Para que não pudéssemos continuar a ter aqueles
Ai, credo. Pois é, credo. Tu já vieste numa geração muito. E os nossos filhos ainda hão de, se Deus quiser, usufruir de melhores vibrações. Com outros problemas para resolver, porque todas as gerações têm coisas para resolver. Ou não fosse Plutão. Bem, e então ela continua a dizer: temos a impressão que a pele, por exemplo, está a ficar esticada ao máximo, que já não há espaço e que ele está fechado no seu corpo. E muitas vezes vai vestir roupas muito apertadas, uh, em que ficamos com a impressão que se ele respirar com demasiada força, a sua roupa vai romper. Se for esse o teu caso, o teu corpo está a tentar dizer-te que é mais do que tempo de começar a tratar da ferida da humilhação, porque atingiste o teu limite. E é engraçado, eu não sei como é que estamos de tempo, mas acho que ainda posso ler aqui mais um bocadinho. É engraçado que ela fala aqui que a aparência é muito. São a geração maravilha. Tens 30, eu tenho 10 a mais, mas já tive mais. Então, a aparência é muito importante para os masoquistas. Vejam como é engraçado. Cria-se um airbag por todos estes condicionantes, mas, no entanto, são pessoas que se preocupam muito com a aparência. Ainda que pudéssemos pensar o contrário, tendo em conta a forma como alguns deles se vestem. No fundo, adoram roupas bonitas, adoram estar bem vestidas, mas como acham que têm de sofrer, não se permitem tê-las. Quando um masoquista se veste de forma a que os seus pneus sejam bem visíveis, com roupas demasiado apertadas, é sinal que a sua ferida é bastante grave. Esta é uma forma de se fazer também sofrer mais. E quando ele se permite comprar roupas bonitas e de qualidade, com bom corte, com bom gosto, etc., sabemos que a sua ferida está em vias de cura. Então o masoquista tem o dom de atrair situações ou pessoas que o vão humilhar. E isto porquê? Porque a vida é terapêutica, não é? E, portanto, todas essas pessoas que nos vêm humilhar é para fazerem sentir, para nos fazer saltar a ferida cá para fora. Para nós podermos ir lá, à dor. O que normalmente nós fazemos é fugirmos à dor. Então a primeira coisa a fazer é realmente aceitar que temos esta ferida para depois podermos de facto fazer esta cura. Eu não sei se continuamos ou se posso ler mais uma página ou outra. Digam-me aí, por favor. Olha, a Isabel, bem-vinda, Isabel. Por isso se atrai um narcisista, exatamente, Rosa. Por isso se atrai um narcisista. Não estou tão mal porque as minhas roupas são largas e as minhas também, olha, estás a ver que eu tive o cuidado de pôr um casaquinho por cima, apesar de estar um calor de morrer, para não se ver aqui as banhitas, estás a ver? Claro que um masoquista preocupa-se da forma como se veste, usa roupas largas para disfarçar os pneus. O que ela diz é, quando os pneus já estão, é quando as pessoas já estão, quando as pessoas se vestem a mostrar exatamente esses pneus, é quando as pessoas já estão no limite. Lê mais um pouco, se puder ser. Ok, então vou, que é para, senão depois da próxima vez ficamos com muito ainda para ler para acabar o capítulo. Então, estávamos aqui estamos na página 79 e ela diz assim: o masoquista tem o dom de atrair situações ou pessoas que o humilharão. Eis alguns exemplos. Uma mulher que atrai um homem que se torna muito indelicada em público quando bebe demasiado. Para quê? Para ela sentir vergonha. Para se sentir humilhada. Para se sentir rebaixada. Uma outra situação. Uma mulher que atrai um parceiro que namorisca permanentemente com outras mulheres à sua frente. Lá está, mais uma vez, para sentir vergonha, para se sentir humilhado, para se sentir, não é?
rebaixado. Um homem que atrai uma companheira grosseira, sobretudo perante os seus colegas de trabalho. Então, se aquilo que lhe é passado na infância são essas regras de convívio em sociedade, não é? Estas regras de conduta aceitáveis, imaginem o que é ter uma mulher que é grosseira. Obviamente que isto é uma humilhação, não é? Uma outra situação, uma mulher que mancha a roupa, quer por falta do controle da bexiga, quer pelo fluxo menstrual demasiado abundante, que é para sentir essa humilhação, essa vergonha. Um homem ou uma mulher que tem o dom de sujar a roupa quando come em público, ou porque deixa cair comida na gravata e ela, por exemplo, no peito. Ela irá dizer que são os seus seios grandes que incomodam quando come. Vejam as desculpas. Então, ela não quer ver que atrai situações humilhantes e embaraçosas com o intuito de descobrir a sua ferida. Quantas vezes ouvi mulheres masoquistas a dizerem durante uma refeição: que grande porcalhona. Lá está outra vez aqui a palavra grande, como que é unicamente utilizada num sentido depreciativo, porque para o resto é pequenino, é o sufixo ino. Já me sujei outra vez, e quanto mais tentam limpar a nódoa, mais ela se parece alastrar. Ou por outro exemplo, um homem que passou por um despedimento e quando está na fila para pedir o subsídio de desemprego, tenta esconder-se ao deparar-se com um antigo colega ou alguém conhecido. Claro que não é só as pessoas que sofrem de humilhação que vivem desta maneira as situações descritas nos exemplos anteriores. Outra pessoa teria podido, na mesma situação, sentir-se rejeitada, abandonada, traída ou vivê-la como uma injustiça. Mas com a vergonha é de facto aquele que tem a ferida de humilhação. Quem sente esta vergonha em demasia, quem se sente rebaixada, olá Gabrielzinho, quem se sente humilhado é de facto esta ferida. É por isso que é importante lembrar-te que não é o que vives, não é o que vives que te faz sofrer, mas a tua reação ao que vives devido às tuas feridas não curadas. E eu vou repetir esta parte que acho que é importantíssima. Não é o que vives, porque a mesma situação pode ser vivida de várias maneiras, mas é a tua reação ao que vives. Ou seja, a minha reação vai ser desplotada de acordo com as feridas que eu tenho. E eu vou acionar uma máscara ou outra conforme as feridas que eu tenho. Então o importante é a forma como eu sinto, não é? E não propriamente aquilo que eu vivo. É a minha reação àquilo que eu vivo que é importante. Por exemplo, o desgosto é um sentimento experimentado com frequência pelo masoquista. Desgosta-se de si próprio ou sente repugnância. Como eu se conseguisse ir para... diz aqui a Sónia, como é que a escritora aconselha a curar essas feridas? O último capítulo do livro é exatamente sobre isso, é curar as feridas e a transformação das máscaras. E eu posso desde já começar por dizer que aceitar a ferida, olhá-la, é uma forma, observá-la, é desde logo o primeiro ato heroico para curar essa ferida. É sentirmos amor por nós mesmas, sentirmos amor por aquilo sem julgamento e o auto-perdão, dizermos, ok, eu fiz o que sabia fazer e é um ato heroico, porquê? Porque eu arranjei algo quando tive necessidade, eu tive esta máscara que eu fui buscar, foi para me defender, para eu sobreviver, portanto é um ato heroico. Ter uma máscara é um ato heroico. Agora, olhá-la, vê-la e aceitá-la é o primeiro passo para, de facto, é claro que é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, não havia ninguém com feridas, não é? Mas só o facto de nós já querermos olhar, já querermos ver, o facto de estarmos aqui, de estarmos a discutir sobre isto, já é um grande passo.
já é sinal que já estamos a dar passos para realmente evoluirmos e trazermos à consciência, porque enquanto nós não trazemos à consciência, não é fácil limpar. Quando nós trazemos à consciência as coisas que temos, não é? Hum, já é mais fácil. Claro, uma outra forma de amar e aceitar, exatamente, Soninha. Hum, é fazê-lo com tolerância, com amor, sem julgamento, com autoperdão, não é? E depois não nos agarrarmos às palavras, nem às experiências, mas irmos àquilo que sentimos. E isso podemos fazê-lo através da autocura, podemos fazê-lo através da autoterapia, que é uma das formas de autocura, como tu sabes, Sónia, mas para quem não nos ouve e que não sabe, a autoterapia é uma das formas de autocura que nos permite ir vivenciar as emoções, trazê-las para o peito e poder transmutá-las para que fique mais equilibrado e o nosso corpo possa também ele regenerar-se e equilibrar. Tudo isto pode ser feito como? Com amor e com perdão verdadeiro em relação a nós mesmas, em relação aos nossos progenitores. Porque não basta fazer o perdão de nós mesmas, há que também fazer o perdão dos nossos progenitores e percebermos que foi o nosso progenitor que nos causou determinada ferida, seja ele quem for, ou os dois, foram as pessoas que nós precisamos naquele momento, foram as pessoas que nós escolhemos porque e até arranjaram karma provavelmente nesta vida para nos fazer chegar a estas feridas para que nós possamos evoluir. E se nós pensarmos que todas estas feridas que nós trazemos estas dores de vidas passadas, nós escolhemos nesta vida para vivenciarmos essas dores, porque as feridas que nós trazemos, sejam elas de abandono, sejam elas de injustiça, sejam elas de humilhação, não é só desta vida, elas vêm de vidas passadas. E então nós aqui, para irmos limpar, escolhemos determinadas pessoas, determinados pais, para nos mostrarem essas feridas, para nos trazerem essas feridas, para despertarem essas feridas, para elas se criarem na nossa infância, para nós, e vamos atraindo pessoas na vida depois para nos mostrarem essas mesmas feridas, para que nós possamos ir à dor e possamos trabalhar essa emoção e possamos evoluir, possamos crescer, porque é isto, a vida é isto. Nós viemos para crescer, crescer como em consciência, crescer como almas, evoluirmos como pessoas, chegarmos ao amor incondicional por nós, porque eu só posso depois dar ao outro aquilo que eu já tenho por mim. E a maior parte das vezes nós achamos que temos amor incondicional pelos nossos filhos, mas não conseguimos ter pela única pessoa que temos que ter efetivamente amor incondicional, que é por nós mesmas. Mas nós, quando chegarmos ao último capítulo, vamos trabalhar isso melhor, de como curar essas feridas. E obviamente que a autocura é uma das formas de nós ultrapassarmos. As meditações que também temos feito, não leio pensamentos, às vezes. O meu lado bruxo às vezes lê. Uma das formas, uma das coisas que nós temos feito em algumas lives, nós já fizemos ir ao progenitor, ir à ferida do progenitor. Procurem essas meditações que estão no final de algumas lives. Nem todas as leituras nós fazemos isso, mas por norma no final de cada capítulo nós vamos fazer uma meditação desse género. Ou eventualmente uma meditação de autocura. E podemos trabalhar isso sim. É isso que nós estamos aqui a fazer. Estava a pensar nisso, que já sinto amor incondicional pelas minhas filhas. Pois. E por ti? Então, se calhar, eu hoje pararia por aqui, porque já são 11 menos 20. Pois, por ti não, exatamente. E é este amor, porque assim, nós não podemos mudar o outro, nós só nos podemos mudar a nós. E então é este amor incondicional por nós que nós vimos cá resgatar, porque ele existe num outro nível,
quando não estamos encarnados na matéria. Na dualidade, nós temos grande dificuldade de ter este amor incondicional por nós. Então, os nossos maiores julgadores, os nossos maiores críticos, os nossos maiores inimigos somos nós. Porque tudo o que os outros nos fazem é um espelho daquilo que nós fazemos a nós mesmos. Eles só refletem aquilo que eu já tenho cá dentro. Vou começando a sentir. Claro que sim, Rosa, claro que sim. Aliás, quer tu, quer a Sónia e montes, quer a Isabel, que também está aqui, todas nós estamos a fazer um percurso, todas nós estamos a fazer um caminho. Aliás, eu acredito sinceramente que qualquer pessoa que ouça estas lives tem que estar a fazer o caminho, porque senão vai olhar para isto e vai dizer assim, que seca, que esta fulana está para aqui a falar, que horror, vem para aqui ler um livro e falar destas coisas. Não há pachorra. Se fosse um TikTok a fazer palhaçadas, provavelmente eu teria aqui milhares de pessoas, mas não é. Estamos a falar sobre crescimento, estamos a falar de coisas sérias, não é? Estamos a falar daquilo que nós todas acreditamos. Portanto, só fica aqui quem realmente faz eco, quem realmente já está a olhar para dentro. E então terapeutas como a Rosa, como a Sónia, não é? Que são pessoas que já são terapeutas também, que estão... nós só conseguimos levar os outros até onde nós já fomos, então vamos... Quem são as primeiras pessoas que nós vamos terapizar? Somos nós. Somos nós. Nós vamos trabalhando em nós e depois podemos levar ao outro. Mas vamos trabalhando em nós, porque não somos perfeitas, não somos humanas, estamos na matéria, estamos na dualidade. E vimos todas nós com... Claro, e isso também faz sentido para nós também percebermos como é que cheguei tarde. Não faz mal, querida. Depois assistes, que isto fica gravado. Mas ainda bem que vieste. Obrigada, Margarida. E com isto, é assim, nós vamos dando pequenos passos e vamos aprendendo a olhar para as coisas, não com o que me falta, mas com aquilo que eu já tenho e com aquilo que eu já fiz o percurso. E eu sei que todas as pessoas que vêm aqui ouvir, que estão nesse percurso. E nós vamos atrair, como terapeutas, vamos atrair pessoas diferentes em função exatamente da vivência que nós já temos. É provável que eu atraia um tipo de clientes, vocês atraiam outros, em função daquilo que nós já fizemos em termos de percurso. Porque assim eu vou poder levar outras pessoas de acordo com aquilo até onde eu já fui, de acordo com as experiências que eu já tive, dos sofrimentos, das dores que eu já tive e aquelas que ultrapassei. Ou aquelas que ainda me faltam ultrapassar, eu posso perfeitamente atrair uma cliente que me venha mostrar uma ferida que eu tenho. Então, por isso nós vamos atrair todas nós coisas diferentes. Ok? Hoje já são 22h44, estou a ver aqui, portanto já não vou fazer meditação. Eu espero, porque fica-nos para terminar o capítulo 1, 2, 3, 4, sei lá, 5 folhinhas. Pode ser que na próxima... Obrigada, Sónia, estou envolvida em Luz Lilás, que bom. É bom, é muito bom. A ver se na próxima leitura, que é quarta-feira, não é? Se fazemos uma meditação no final. Entretanto, se quiserem procurar, avancem na live, porque normalmente a meditação está no final. E é no fecho de capítulo. Deste capítulo ainda não fizemos nenhuma, mas eu acredito que no capítulo passado fizemos e no outro também fizemos uma. Portanto, façam essas meditações em que vamos ao progenitor. Eu acho que fiz uma aqui em que vamos ao progenitor. Se não fiz, eu irei fazê-la, está bem? Para irmos aos progenitores e fazermos... Aliás, eu acho que fiz aqui um desafio que era escrever uma carta ao progenitor. Não sei se fiz, mas tenho a ideia que eu fiz, que a Sónia até fizeste isso comigo, não tenho a certeza. Se não, eu trago essa meditação para fazermos isso novamente. Está bem? Para irmos curando as feridas. Obrigada pela vossa presença, mesmo. Espero ter contribuído com alguma coisa. E é tão bom quando vocês fazem estas partilhas, porque é assim que nós vamos ampliando as nossas consciências, é na partilha de umas com as outras.
dos vossos comentários eu aprendo, e não se torna tão maçudo, não é? Eu estar aqui a ler. Obrigada eu. Obrigada, Margarida. Obrigada mesmo. Eu é que sou grata pela vossa presença, ok? Porque se eu estivesse aqui sozinha, acreditem que era muito mais penoso. No início até me custava muito, às vezes olhar e não ver ali nenhuma visualização, mas agora estou a aprender também a gerir isso. Beijinho enorme, fiquem bem, e para quem vai a Pedrógão, até domingo. Beijinho enorme. Fiquem bem. Obrigada mesmo pela vossa presença. Quarta-feira às 9h30. Beijinho, beijinho. Fiquem bem, minhas queridas. Beijo. Eu é que agradeço, Rosa. Beijo, beijo. Beijo enorme.